Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, não sei que horário você está vendo essa aula. Estou aqui gravando o assunto de deriva continental. Essa aula já ocorreu online, mas eu sei que tem alunos que não conseguem acompanhar online, então precisam do vídeo gravado. Então vamos dar continuidade ao processo, né? Já comecei, então vamos continuar com esse esquema. Então o assunto de hoje é deriva continental. Isso está relacionado ao fato de os continentes estarem dentro de placas que se movimentam pelo globo. Essas placas elas não ficam paradas. E deriva vem do termo perdido, sem rumo. Tá? Quando alguém se perde em alto mar, por exemplo, a gente diz que essa pessoa ficou à deriva. Então, deriva continental está relacionado justamente a esse movimento meio que sem rumo dos continentes. Então, vamos seguir. Pronto. Então, antes da gente começar com o processo de deriva continental propriamente dito, nós vamos revisar as camadas da Terra, tá? As camadas internas da Terra. Partindo da superfície, nós temos a crosta terrestre, que é essa camada mais fina aqui. Logo depois, nós vamos ter o manto, que é dividido em manto superior e manto inferior. E mais para dentro, a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno. À medida que a gente vai avançando da crosta terrestre até o núcleo, a gente tem um aumento de temperatura. Então, à medida que vai se aproximando do núcleo da Terra, vai ficando mais quente. E outra coisa que vocês têm que saber é que a junção, deixa eu tirar a câmera daqui do lado, a junção da crosta terrestre e a primeira porção do manto, que é o manto externo, superior, aliás, a primeira porção, a crosta terrestre e a primeira porção do manto, que é o manto superior, vão formar a camada que a gente vai chamar de litosfera. A litosfera, gente, é formada, por sua vez, por placas. Placas que a gente chama de placas tectônicas ou placas litosféricas. Então, dependendo da placa, ela pode apresentar apenas porções de oceano, como a placa do Pacífico e a placa de Nazca, como também pode apresentar oceanos e continentes, como exemplo a placa sul-americana. Essas setas vermelhas que vocês estão vendo aqui, elas indicam a direção do movimento da placa. Como eu falei anteriormente, essas placas possuem um movimento. E esse movimento ele é direcionado. Elas possuem uma direção e elas estão constantemente se movendo. Ok? Bom, aqui só mostrando mais detalhes das setas. Você pode ver que a placa sul-americana ela tem essa setinha aqui puxando para a esquerda. A placa de Nazca ela vai para a direita e para baixo. Tá? Para a direita e para baixo, ela tem esse movimento. A placa africana ela puxa para cima e para a direita também. E essa movimentação, gente, ela vai se dar justamente por conta da consistência maleável do magma que fica no manto inferior. Se vocês lembrarem, no sexto ano a gente vê isso. O magma é um material que fica lá no manto inferior e que quando sobe à superfície, a gente chama de lava, que é a lava vulcânica que sai das erupções vulcânicas. Então, magma lá no manto, quando sai à superfície, a gente chama de lava, mas é o mesmo material. Ok? Então, aqui só mostrando com mais evidência o direcionamento das movimentações das placas.
A placa sul-americana, ela puxa para a esquerda, a placa africana, ela puxa para a direita. Isso quer dizer que, à medida que elas se movimentam, elas vão se afastando, já que uma está puxando para um lado e a outra está puxando para o outro, tá bem? E isso se dá graças a um termo chamado correntes de convecção. O que acontece? O manto inferior, ele possui o magma, que é um material maleável, de consistência pastosa, diferente do manto superior, que tem uma consistência mais dura, mais rígida. O que acontece? Lembra que eu falei que à medida que se aproxima do núcleo, vai ficando mais quente? Então, o núcleo ele é quente e tem o manto inferior cobrindo o núcleo. O manto inferior recebe a temperatura quente do núcleo e fica naquela consistência molinha que eu falei do magma. Como ele fica assim maleável, ele sobe porque ele se torna mais leve. Quando ele sobe, ele resfria e endurece. No que ele resfria e endurece, ele fica mais pesado, mais denso. Então, torna a descer. Desceu, foi aquecido pelo núcleo, ficou amolecido e ficou leve. Volta a subir. Então, fica nessa movimentação aqui, gente. Um loop eterno. Como disse Jonathan na aula ao vivo. Então, o magma é aquecido pelo núcleo, sobe, resfria, solidifica, desce. É aquecido, amolece, sobe, resfria, desce. Fica desse jeito. E, consequentemente, as placas tendem a se movimentar graças a essa maleabilidade do manto, que ele fica se movendo. Então, esse sobe, desce, solidifica, resfria, amolece, aquece, é o que a gente vai chamar de correntes de convecção. A movimentação do manto, aliás, da litosfera como um todo, porque a crosta que está em cima ela acaba se movimentando também por conta das correntes de convecção que acontecem no manto. E as placas vão apresentar movimentações por conta disso. Então, olha só, como eu falei, a placa sul-americana e a placa africana, devido à movimentação contrária, uma puxa para um lado e a outra puxa para o outro, elas estão se afastando e os estudos apontam que isso ocorre desde 138 milhões de anos atrás. Basicamente, desde a formação das placas tectônicas que essa movimentação ocorre. E estudos recentes apontam que elas vão se afastando cerca de 2 centímetros por ano. Parece ser muito pouco, 2 centímetros por ano. Mas se você parar para pensar que o mundo é mundo há milhões de anos atrás, para os continentes estarem do jeito que estão hoje, no passado, eles estiveram muito mais próximos. Então, aqui, só mostrando de novo. E aqui nós temos um esquema mostrando... Ai, meu Deus. Deixa eu mudar a minha câmera para cá. Aqui nós temos um esquema mostrando como fica o fundo do oceano quando essas placas se movimentam. Então, a gente tem aqui a direção da placa sul-americana e aqui a gente tem a direção da placa africana. Esse espaço aqui a gente chama de falha geológica. À medida que as placas vão se afastando, vai abrindo esse espaço e vai permitindo que o material que está lá no manto suba. Quando esse material sobe até a superfície, ele se resfria e forma uma nova camada na crosta. Então, assim, não fica um buraco sem fundo. Quando abre esse espaço de falha geológica, o magma sobe, o magma que está lá no manto, ele sobe, se resfria e atua fechando esse espaço, criando uma nova crosta ali. É como se fosse um cimento, assim, abre o buraco, sobe o cimento para tampar o espaço ali do que ficou na falha geológica.
Então, olha só. Existem evidências de que os continentes nem sempre estiveram na mesma posição. Como eu falei, se elas estão se afastando, pode ser que no passado estiveram juntos. Pode ser não, já foi comprovado que estiveram sim, juntos. E uma das evidências é justamente esse encaixe praticamente perfeito das costas, a costa ocidental do Brasil, a costa oriental do Brasil e a costa ocidental da África. Do Brasil não, da América do Sul. E estas evidências, gente, formam o que a gente chama de teoria da deriva continental, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, esse cara aqui é o Alfred Wegener, que ele foi o primeiro cientista a propor a hipótese de que os continentes estiveram unidos. Basicamente, o que foi que o Alfred viu? Ele olhou para o mapa e viu que as costas do continente sul-americano e do continente africano pareciam se encaixar. E ele ficou com isso na cabeça. Será que os continentes já estiveram unidos? Será? E aí seguiram-se outros estudos, novas pessoas foram dando continuidade a esse tipo de coisa. Muita gente também pensava isso. E agora a gente tem, comprovadamente, algumas evidências de que sim, esses continentes já estiveram unidos. Uma das evidências é justamente as evidências morfológicas. Como eu falei, morfológico vem de forma, então mostra que a forma do continente sul-americano e do continente africano parecem ser complementares. Eles parecem se encaixar como se fossem quebra-cabeças. A segunda evidência são do tipo paleontológicas. Olha só. Aqui nós temos exemplos de fósseis que são encontrados nos mais diversos continentes. A América do Sul e a África, hoje, elas estão muito longe uma da outra. Só que, na época que esse animal aqui era vivo, os continentes estavam próximos. Não é à toa que hoje a gente encontra fósseis desse animal aqui e fósseis desse animal aqui. Assim como os outros. Essa aqui, o fóssil dessa samambaia, ela é encontrada em todos os continentes. Em todos os continentes. E isso acontece porque, na época que esses seres existiram, vivos, os continentes estavam muito próximos. De modo que, quando se afastaram, ficou vestígios de fósseis em cada um deles. Uma outra evidência são com relação às rochas. Hoje nós podemos ver que existem rochas de mesma idade geológica nos continentes, de forma que é uma outra evidência de que eles também estiveram unidos, tá? Aqui no caso, em rosa, são justamente a representação de rochas que têm a mesma idade. Então, mostra que esses continentes também estiveram próximos, porque para a gente ter o mesmo tipo de rocha da África, como assim? Só através disso é que a gente começa a perceber que existem sim, comprovadamente, que a hipótese do Alfred Wegener, a princípio, de que os continentes estiveram unidos, é comprovada através dessas evidências. E hoje já não se é mais uma hipótese, já se foi comprovado, e nós temos a teoria fundamentada da deriva continental. Outro exemplo é justamente os depósitos glaciais. Depósitos glaciais, gente, são vestígios de que houve degelo nessas regiões. Você pode ver aqui, nesse cantinho aqui da América do Sul, por exemplo, ainda pega o Brasil, e a gente não tem neve no Brasil. Mas arqueólogos e geólogos que estudam as rochas, eles conseguem perceber que em algumas camadas de rochas sedimentares, por exemplo, existem vestígios do que poderia ter sido gelo no passado, tá? Então, isso que são os depósitos glaciais. E são datados de um mesmo período. E são encontrados em vários continentes, tá? Aqui na África, a gente não encontra essa porção aqui da África, a gente também não vai encontrar neve, a gente não vai encontrar gelo. Na Índia também não, porque são países que estão localizados na faixa intertropical, assim como o Brasil. Então, no passado, esses continentes estiveram unidos e
tinham gelo em algumas regiões. Hoje a gente tem vestígios de depósitos glaciais, comprovando que esses continentes estiveram unidos no passado. Então, olha só, isso aqui era no passado, agora no presente. E aqui nós temos uma simulação de como eram os continentes no passado. Então, antes nós tínhamos toda uma massa conjunta que denominou-se Pangeia, todos os continentes unidos. À medida que as placas foram se movimentando, nós tivemos a separação em duas massas. A primeira se chamou Laurásia e a segunda de Gondwana, de 225 milhões de anos e depois 135 milhões de anos atrás, vindo para um caminho mais recente, 65 milhões de anos, nós possuíamos a América do Sul separada da América do Norte, a Eurásia, a África se chegando aqui, a Austrália e a Antártica muito próximas, a Índia separada e finalmente nós temos essa conformação aqui hoje. O continente americano com a América do Norte, América Central e América do Sul, Europa e Ásia aqui juntos, a África, a Oceania e a Antártica aqui embaixo. Tudo bem? E aí, gente, essas placas elas vão apresentar três tipos principais de movimentos. O movimento divergente, que é no qual os continentes eles vão apresentar um movimento divergente, eles vão se separando, as placas elas caminham em direções diferentes. Os movimentos convergentes, no qual as placas caminham para se chocarem, elas vêm uma ao encontro da outra, e o movimento transformante, que é quando as placas se movimentam uma ao lado da outra. Elas não se afastam, mas também não se chocam, elas se movimentam uma ao lado da outra. Então, aqui na placa sul-americana e a placa africana, a gente tem um exemplo de movimento divergente. E ele é do tipo construtivo, porque à medida que elas vão se afastando, vai formando uma nova parte da litosfera. Então, é basicamente essa animação aqui que vocês estão vendo. E nós temos também o movimento convergente. Aqui nós temos o choque das placas tectônicas, uma vindo de encontro com a outra, e aí acaba que uma acaba afundando para dentro do manto, nessa direção, tá? E isso é o tipo de movimento que causa na formação de cordilheiras, como a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes. E é um movimento convergente e o limite é chamado destrutivo, porque à medida que elas se chocam, parte de uma placa tectônica vai afundando para dentro do manto. Esse aqui é um outro exemplo. E aqui nós temos a animação da placa afundando para dentro do manto. E aí a formação das cordilheiras acontecendo. Então, a Cordilheira dos Andes ela foi criada devido ao movimento convergente das placas de Nazca e sul-americana. E o terceiro movimento, meus amores, é o movimento transformante ou conservativo, que é esse em que as placas elas se movem uma ao lado da outra, uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, mas elas não têm um choque agressivo e nem se afastam. E aí um exemplo que a gente tem é justamente
o da falha de St. Andreas ou de Santo André, que o movimento das placas acaba causando essa elevação aqui, que é visível na crosta terrestre. As áreas que estão próximas da falha de St. Andreas, elas são muito propensas a terremotos. Então, aqui é um exemplo, a falha de St. Andreas, ela está bem aqui, no meio dessas duas placas. Aqui nós temos a placa norte-americana, que se movimenta para baixo, e aqui nós temos a placa do Pacífico, que se movimenta para cima. Só mostrando com mais detalhes, bem no meio da falha de St. Andreas, a gente tem o estado da Califórnia, dos Estados Unidos. A falha está bem aqui. E bem em cima da falha, a gente tem a cidade de São Francisco. Deixa eu procurar aqui onde é que está. Aqui está a cidade de São Francisco. A cidade de São Francisco, ela é uma cidade que está constantemente sob ameaça de grandes terremotos, graças a essa falha geológica. Então, próxima aula, meus queridos, a gente vai falar das consequências desse movimento de placas. Como eu já falei, a falha de St. Andreas, por exemplo, ela causa terremotos. Mas, além disso, nós temos erupções vulcânicas e tsunamis, que são outras consequências das placas tectônicas. Então, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.